Amém, queridos? Queria compartilhar algo com você. Se a gente fosse colocar um tema para essa palavra, a gente podia colocar um tempo, a palavra uma porta da esperança. Seria um título. Seria também um título dizendo que o Evangelho são boas novas. Então, nós vamos viver boas novas. Amém? É o momento de vivermos boas novas. O Evangelho fala nisso. Então, a gente tem que falar de tantas coisas ruins, tantas tristezas, tantas mortes, tantas doenças, tantas dificuldades, seja em todas as áreas, área financeira, área de relacionamento. E se a gente der uma passada na Bíblia, a gente vai ver que todas essas coisas aconteceram, mas graças a Deus passaram. Eu quero dar uma palavra para você, já iniciando essa palavra, dizer para você que isso vai passar. Essa pandemia não vai ser eterna, essa doença não vai ser eterna, esse vírus ou bactéria ou o que quer que seja, vai sair, vai acabar, e nós vamos entrar numa normalidade e outras coisas virão. A verdade é que de ciclos em ciclos acontecem coisas, e essas coisas são colocadas à nossa frente para que a gente consiga superá-la. Eu vou dizer que eu sou testemunho que venci o coronavírus. A minha esposa venceu também, o meu filho venceu também, e muitas outras pessoas já venceram também. O certo, teve morte, sim, teve pessoas ali que chegaram ali em um estado muito ruim, mas nós vivemos um ciclo: nascimento, vida e morte. E eu quero dizer para você que o sopro de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família nesse momento. Amém, queridos? Então, o texto que eu separei está lá em Jó, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos. Eu queria que você prestasse atenção, porque é uma história, é um acontecimento, é algo de tragédia que aconteceu na vida de Jó. Diz assim: havia um homem, Jó capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome dele era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos do Oriente. Lá também em Jó capítulo 1, versículo 13, diz assim: sucedeu, essa é a notícia que veio à casa de Jó. Esse é o momento que começou algo terrível na casa dele. Diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-lhe a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e os mataram, aos servos e a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava quando outro veio e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da terra, da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-lhe a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta
alguma. Amém, queridos? Essa é uma história bem conhecida da Bíblia, onde Jó passou por esse momento. Se a gente vê os diálogos, vai dizer que ele era um homem temente a Deus, como a gente viu, reto, correto, digno, que pagava um preço, não só pela vida dele, como pela vida de toda a sua família. Só que, numa conversa também entre Deus e Satanás, Deus mostrava quem era Jó. Preste atenção nisso. É importante você observar esse momento. Deus mostrava exatamente quem era Jó. Deus sabe exatamente quem é você. Deus sabe exatamente o que você está passando. Deus sabe exatamente o que você vai passar, como vai passar, o que vai acontecer amanhã. Todas as coisas estão verdadeiramente no controle de Deus. Mas Jó tinha que passar por isso, por uma série de motivos. Na verdade, Deus tinha um propósito. Escute, Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito exatamente no que você está passando hoje. Deus tem um propósito em tudo que a tua família está passando hoje. Deus tem um propósito nos relacionamentos que hoje estão acontecendo dentro das casas. Um relacionamento mais estreito, um relacionamento onde ali acontecem coisas que não aconteciam. Na realidade, Deus quer trazer cura sobre a sua casa. Deus quer trazer algo que você não vivia, para você viver um novo tempo. Na verdade, o que está acontecendo hoje é para que a gente amadureça, a gente cresça, a gente aprenda mais dos princípios, a gente valorize aquilo que Deus tem para a nossa vida. Jó não era um homem que desvalorizava isso, né? Ele não banalizava isso. Agora, por que ele foi escolhido por Deus para passar exatamente essas coisas? Perder os 10 filhos, perder todo o seu dinheiro. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente, ou seja, ele era o homem mais rico do mundo, quando não existia o Ocidente. Na realidade, Jó era alguém que não faltava nada. Ele se alegrava quando os filhos se reuniam, ele se alegrava com tudo aquilo que acontecia, ele se alegrava porque tinha as coisas que Deus tinha abençoado a vida dele. Ele sacrificava pelos filhos, ele fazia várias coisas. Ele é um homem que não blasfemava contra Deus, e a gente vai olhar isso aqui daqui a pouco. Mas o dia mau chegou. O dia mau chegou. E você não pode fazer nada para evitar isso. Não tem como a gente evitar o dia mau. Eu queria que você entendesse. Eu queria trazer algo aqui para você, a gente delimitar isso, para a gente andar mais rápido. Diz assim: no meio desse ambiente cinzento, presta atenção, que estamos passando, e difícil, nós podemos arrancar um braço de esperança. E o que eu aprendo com isso? Primeiro, não virá. Escute, toma isso, toma posse dessa palavra, para que você viva bem nesse tempo. Toma posse dessa palavra, para que você não deixe que suas emoções te levem, para que tuas emoções te traia. Diz assim: não virá sobre nós tentação maior que você possa suportar. Olha, tudo que Jó passou, o que ele aguentou, todas as áreas que ele foi atingido, você vai ver lá no capítulo 42 o final dessa história. E o que a gente aprende com Jó? O que eu aprendo com Jó? Que a integridade dele, escute isso, presta atenção. Eu aprendo que a integridade de Jó, o temor que ele tinha a Deus, preservou a vida dele. Amém, queridos? Nós precisamos temer a Deus, em primeiro lugar. Nós precisamos obedecer à voz de Deus. Nós precisamos ser íntegros. As pessoas precisam olhar para você e ver a integridade de Deus na sua vida. Isso faz toda a diferença. Deus olha para você de uma forma diferente, porque há um testemunho real em você. Você, preste atenção, pode fazer toda a diferença para esse tempo. Você pode fazer a diferença dentro da sua família, você pode fazer a diferença dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja, dentro de todos os seus parentes, todos os seus amigos. Você pode fazer a diferença, e Deus está te levantando hoje para isso, para fazer a diferença. O que eu aprendo ainda mais com Jó? Que por ele não blasfemar contra Deus, ele se fortaleceu no Senhor.
Esse testemunho, quando ele diz assim, ó, no sair do ventre, quando ele recebeu todas as notícias, está aqui, ó, no verso 20 que diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra, e o adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor tomou, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus, nem lhe atribuiu o que ele estava passando. Amém, queridos? Então, essa não blasfêmia de Deus contra Deus, essa segurança de saber quem ele servia, em quem ele encontrava todo o refúgio dele, isso trouxe para ele uma segurança, um crescimento, um fortalecimento. O que eu aprendo ainda? Que o homem tem o direito, escute, de errar nas suas palavras, na sua caminhada. Ele tem direito. Não deveria, mas nós erramos. E Jó errou também. Ele não blasfemou contra Deus, mas no versos 3 ele diz assim: depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse Jó: pereça o dia que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Então ele errou com as palavras dele. Eu aprendo com Jó que a gente pode errar, sim, não deveriam, mas a gente erra naquilo que fala, naquilo que pensa. Olha, hoje mesmo você está pensando numa opção de coisa, esses dias todos de sufoco, esse dia de isolamento, esse dia que você não pôde sair da sua casa, muitas das vezes, não pôde se comunicar, teve a enfermidade, passou pela enfermidade, esteve no hospital, está aí na sua casa hoje, isolado por algum motivo. Eu entendo que você deve ter falado coisas. Por que eu estou passando isso? Eu não merecia isso. A minha vida vinha tudo direitinho, e daqui a pouco um turbilhão, passou um furacão, um terremoto dentro da minha casa, e tudo simplesmente parece que acabou. Eu quero te dar uma boa notícia: a tua história não acabou. Sabe por quê? Você está vivo, e Deus tem um propósito naqueles que estão vivos. Deus tem um propósito na tua vida hoje de mudar tudo aquilo que você viveu. Presta atenção, Deus não quer mais que você viva o que você viveu. Deus quer que você agora viva uma nova história. Eu creio que essas coisas vieram para que a gente mude nossos pensamentos. E você vê que Jó passou por isso tudo, passou por enfermidade, que ali foram trazidos para o corpo de Jó tumores, onde ele se coçava com caco de vidro, onde ele era repugnado, as feições de Jó estavam abatidas, ele perdeu a família, os filhos, 7 filhos e 3 filhas, de uma vez só. Foi uma catástrofe a caminhada do Jó nesse momento. Então veio ao coração, escute, a gente é atraído pelas nossas emoções, pelo nosso coração, mas hoje você precisa, através do teu espírito, dar ordem à tua alma, para que ela avance, ordem à tua alma, para que ela viva, ordem à tua alma, para que ela cresça, para que ela creia. Entendeu? Davi falou isso lá no Salmo 103, quando disse: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o teu santo nome. Sabe por quê? Porque ele estava passando um momento de aflição. Ele não podia deixar que o coração e a alma dele levasse ele naquele momento. Ele não podia. E de fato não deixou, e de fato não viveu aquela situação por muito tempo, porque hoje quem habita dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, que tem todo o poder. É Ele que tem todo o poder, é Ele que muda a nossa história, é Ele que já escreveu a nossa história, é Ele que tem o melhor para nossas vidas. Bem sabe os pensamentos de Deus que tem para a nossa vida, pensamentos de paz e não de guerra. Os pensamentos de Deus a nosso respeito. Olha, preste atenção, ainda não subiu ao coração de homem aquilo que Deus tem a nosso respeito.
A gente não sabe ainda os planos de Deus, mas eu sei que os planos de Deus são bons. Os planos de Deus são perfeitos. Nós é que somos imperfeitos. Quando eu falo que eu aprendo com Ele, porque as suas palavras ali não foram boas em determinados momentos, porque ele estava sofrendo. E verdadeiramente a alma dele estava abatida. Mas preste atenção, eu também aprendo com Ele. Eu aprendo que no momento certo nós devemos nos arrepender. E ele encontrou esse caminho lá no capítulo 42, 3, versículo 3, quando ele diz: na verdade, falei o que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Nasceu aí um novo homem. Amém? Nasceu um novo homem aqui no capítulo 42. Ali a vida dele, o homem que temente a Deus, correto, digno, que Deus amava, que Deus apontava como diferente mesmo, como justo, deve passar por um processo para que ele crescesse. Você, o que está passando hoje, esse momento, eu quero declarar isso para a tua vida: crescimento, amadurecimento, prosperidade, restauração, restituição. Deus quer fazer isso na tua vida. Mas pastor, eu fali. Pastor, as portas fecharam. Eu não tenho mais como pagar aquilo que eu preciso pagar, não tem como. Eu quero dizer algo para você. Tem sim. Não tem? Tem. Porque quando ali se apresentaram aqueles discípulos com aquela multidão de 5.000 homens, presta atenção. Estou dando a chave para que você abra a porta agora. A chave está aí para você abrir a porta. Presta atenção. Quando aqueles discípulos chegaram e aquela multidão ali se assentou naquele gramado para ouvir a palavra de Jesus, já era noite. Já era o momento onde aquele povo todo estava faminto. 5.000 homens, mais mulheres, crianças, estavam ali cheio de fome e sede da palavra, mas também a fome física bateu. E na realidade, o que se tinha ali? Se dependesse de Filipe falou que com 200 denários não dava para comprar o que aquela multidão precisava. Se dependesse de André mostrou que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ok? Mas falou para isso, não dá nem para o começo. Ou seja, se dependesse da nossa condição humana, se depender da sua condição humana para resolver o que você precisa, realmente a história acabou. Mas nós dependemos do milagre de Jesus. Nós dependemos daquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Nós dependemos daquilo que Deus pode te entregar nas tuas mãos hoje. Ele só pede o que tu tens nas mãos. Ora, aquela multidão tinha 5 pães, aquela multidão tinha 2 peixinhos, e aquilo precisava ser multiplicado. Amado, nem que você tenha R$1 hoje, R$10, Deus pode multiplicar hoje esse dinheiro. Eu não sei o que você tem a enfrentar, eu sei o que eu tenho que enfrentar. Tem muitas coisas a ser enfrentadas nesse período. Mas eu vivo o pão de cada dia. Eu tenho vivido o pão, a experiência de viver um dia de cada vez. Você não pode deixar que teu coração te leve para o amanhã. O teu coração não pode estar queixoso, ansioso por aquilo que você ainda não viveu. Eu sei que a preocupação vem porque somos responsáveis por aquilo que passamos. Nós somos responsáveis por aquilo que temos nos comprometido. Não somos levianos em dizer, não, agora chuta o balde e vamos viver para ver o que vai acontecer. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que existiam 5 pães e 2 peixinhos, e por ação de milagre de Jesus,
Aquilo alimentou uma multidão de 5.000 homens e ainda sobrou 12 cestos. Eu estou dizendo que aquilo que você tem hoje na mão, Jesus vai multiplicar. Jesus vai trazer à existência o que não existe. Toma essa palavra como rema na tua vida. Toma como rema, porque isso vai acontecer se você crer. Você precisa crer. Você precisa, olha só, eu tenho que crer, você tem que crer que aquilo que você tem hoje, Jesus pode multiplicar. Amém, queridos? Amém? Eu queria finalizar só trazendo mais uma coisa que eu vi ali e eu queria trazer para você, só para a gente concluir essa palavra. Algumas coisas que a gente aprende com João na ilha de Patmos. Rapidamente, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, diz assim: Apocalipse capítulo 1, versículo 9: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, já achei-me na ilha, chamado Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos parar aí. João foi levado à ilha de Patmos. A ilha de Patmos era, na realidade, uma carceragem que ele foi levado. Um lugar para ele morrer, solitário, exilado, ali ele perecer. Na realidade, quando ele estava naquele lugar, ele poderia dizer: por que eu vim fazer aqui? Por que eu tive que vir para cá? Mas na realidade a visão de João não era uma visão natural, era uma visão sobrenatural. Ele simplesmente disse: eu estou aqui por causa da palavra de Deus, eu estou aqui por causa do testemunho de Jesus. Só que ele estava ali porque a igreja sofria uma grande perseguição. Ele estava ali porque verdadeiramente os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, estavam sendo jogados nas arenas para serem mortos ali, através dos leões devorados, através das pisadas dos touros, através das mordidas dos cachorros. Estava ali. E a igreja estava recebendo essa perseguição. Então ele foi para um isolamento pelas mãos de Deus. Por que isso? Porque o imperador Domiciano levou ele ali, mas quem guiou até aquele lugar foi Jesus, foi Deus. Por que isso? O que eu aprendo com essa palavra aqui, com isso? Por que ele foi levado? Porque ele foi levado ali para que a vida dele fosse preservada. Ele foi levado ali, àquele lugar, para que várias revelações fossem feitas a ele. Preste atenção, você não está isolado aí por qualquer motivo, não. Você está aí para ser preservada a sua vida. Você está aí para que verdadeiramente Deus se revele de uma maneira diferente, que você tenha mais intimidade e possa receber de Deus o melhor. Glória a Deus, querido. E eu quero dizer que a gente aprende com essa situação, que verdadeiramente o Senhor está no controle, que Deus escreve a história antes que ela aconteça, que Deus tem um futuro das suas mãos, que Ele enxerga verdadeiramente no escuro, que Ele enxerga nas curvas onde nossos olhos não podem alcançar. E para finalizar, eu quero deixar algo para você nessa noite. Escute, o diabo não vencerá. Amém? Dê um amém aí onde você está. Presta atenção, o diabo não vai vencer. Amém? A história não está sem rumo, não. A sua história está nas mãos de Deus. Quero dizer ainda para você que a sua história ainda não terminou. Não terminou. E eu quero que você, no final dessa história, faça como receba o que Jó recebeu. Eu quero já declarar isso para a tua vida. Olha só, versos 10, capítulo 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó,
Quando este orava pelos seus amigos, o Senhor deu-lhe o dobro. Ei, recebe aí, o dobro de tudo o que antes possuía. Recebe aí. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Ou seja, eu não sei como era o relacionamento de Jó com seus irmãos, eu só sei que vieram todos ao encontro dele. Se tinha algum que não falava, Deus reconciliou a família. Deus vai reconciliar a sua família também. Deus vai restaurar, restituir casamentos. Relacionamentos vão ser feitos, vão ser trazidos à existência de uma forma diferente, sólidos, no altar do Senhor. E todas as suas irmãs, e tudo quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Ei, o teu último estado vai ser abençoado. Quando você sair desse momento, você não vai receber mais o que tinha, você vai receber o dobro que tinha. Você não vai receber mais o que você não vai mais viver o que vivia, vai viver algo totalmente diferente, aplumado dos moldes que Deus tem planejado para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, assim o dobro de tudo que tinha. Então eu profetizo isso sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua casa, sobre a tua família. Profetizo que toda essa angústia, toda essa decepção que tu está passando, toda essa depressão, todo esse medo seja cancelado agora em nome de Jesus Cristo. Todo esse aperto no coração, toda essa falta de visão, todo sentimento obstruído, toda emoção partilhada com o mal, com a agonia, com a desesperança, seja agora cancelado em nome de Jesus. Que venha sobre a tua vida o melhor de Deus. Eu declaro isso em nome de Jesus. Declaro que a tua família vai ser muito abençoada. Eu declaro que as suas finanças vão ser restauradas. Se você perdeu o emprego, preste atenção, o que passou foi. Deus tem uma porta aberta. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão. Isaías 60:11. Ou seja, se uma porta se fecha ali, aqui, outra porta se abre ali. E Deus é fiel. Se algo se fechou, Deus está entregando hoje a chave para você da abertura de uma nova porta. Eu profetizo isso sobre a tua vida, eu declaro. Se você está passando por uma enfermidade, que venha a cura sobre a tua vida essa noite. Ei, amado, aí na sua casa, bota a mão na enfermidade, porque agora, em nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz isso, basta uma palavra de Deus e a tua vida seria mudada, a tua enfermidade seria curada. Então eu profetizo e declaro que essa enfermidade será curada agora em nome de Jesus Cristo. Se os relacionamentos estavam estremecidos e com essa pandemia talvez pioraram, porque você está todo dia em casa, eu declaro que tudo isso aconteceu para que houvesse um ajuste entre casais, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos, que venha sobre a tua vida a restauração dos relacionamentos. E não deixe nunca mais que as suas emoções te levem para um caminho ruim, porque teu espírito, ele tem comunhão com o Espírito de Deus, e só o Espírito de Deus, através do teu espírito, pode dar ordem para que a alma viva. Em nome de Jesus Cristo eu declaro isso. E seja abençoado, que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Que a graça
de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.